vai falar de uma iniciativa da ONU. Estou aqui com o Carlos Vicente, engenheiro florestal, e vai contar um monte de coisas interessantes. Ele tem uma história de atuação junto a essa questão de florestas e tudo. Conta do começo isso pra gente. Fala o nome direitinho da iniciativa da ONU. Seja bem-vindo ao Sim Pode Crer, meu querido. Muito obrigado. Então, o nome é Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais. Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais. Isso. Mas florestas tropicais, ela, no nosso caso, nossa Amazônia, nossa Mata Atlântica, o nosso Cerrado, os nossos biomas, nossa Caatinga, elas são fundamentais para a vida de todos nós. Então, uma iniciativa que trabalhe para preservar e restaurar as nossas florestas é uma iniciativa que trabalha para a gente preservar e restaurar o nosso clima, preservar e restaurar as nossas fontes de água, para preservar e restaurar a qualidade do ar que a gente respira e para preservar e proteger as condições de vida para as próximas gerações. Então, não é uma iniciativa focada em árvores, é uma compreensão de que é uma iniciativa focada na vida e no cuidado com a criação do nosso Deus que fez tudo isso tão incrível, né? Uau, que lindo. Agora a gente está falando não de alguma coisa profilática, a gente está falando de um problema que já está rolando aí e com consequências, todos nós estamos sofrendo, mas eu tenho a sensação de que isso ainda não sensibilizou as pessoas. Eu estou errado ou não? Não, nós temos pesquisas de opinião no Brasil desde 1992, quando aconteceu a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente lá no Rio, né, a famosa ECO 92. Sim. Desde então, nós temos um processo crescente de movimentos da sociedade civil, de atuação da ciência, dos acadêmicos, dos pesquisadores e também de uma boa parte da imprensa, informando, trazendo informações novas, conscientizando, denunciando os problemas. Várias organizações dos movimentos sociais, socioambientais, organizações dos povos indígenas, dos quilombolas, a resistência, né, das comunidades que estão vivendo o drama lá da devastação, da poluição. E isso produziu na população brasileira um nível de consciência muito alto. Tanto que todas as pesquisas de opinião, elas mostram que mais de 80% da população brasileira não quer ver a destruição, quer o desenvolvimento, mas quer a conservação também. Mas tem um pequeno detalhe. Apesar desse desejo expresso, dessa consciência difusa, a maioria das pessoas continuam tendo as suas escolhas individuais incoerentes. Por quê? Quando a gente vai no mercado comprar um produto, a maioria das pessoas não querem saber de onde veio aquele produto, que condições ele foi produzido, se ele vem de por exemplo, um móvel, se esse móvel foi tirado de uma área indígena que foi invadida, ou de uma floresta ilegal, de uma madeira que foi pirateada, roubada, ou tirada de maneira predatória. Outra coisa que falta é que quando a gente vai, por exemplo, exercer o nosso direito de cidadania, vai escolher nossos governantes, nossos representantes, não se coloca isso como um elemento importante para escolher quem vai nos representar no parlamento para formular leis, por exemplo, ou vai nos governar no nível municipal, estadual e federal, de uma maneira geral. Ou seja, tá aqui, mas o caminho daqui até as mãos para agir corretamente, esse caminho não é percorrido. Essa é uma boa ideia. Eu costumo usar uma ideia que uma amiga minha fala, que é a viagem de 30 centímetros, que é daqui para o coração. Por quê? Nós temos uma opinião difusa favorável, extremamente importante, mas que precisa virar valor. Porque quando vira valor, os valores guiam as nossas escolhas. Sim. Orienta as nossas preferências, nossos hábitos, nossas atitudes. Então, aí é onde eu vejo especialmente a importância da iniciativa interreligiosa de investir nas lideranças religiosas para que elas possam compreender em profundidade o tamanho da crise que a gente está vivendo, mas que elas possam compreender também que nos princípios religiosos de todas as religiões, sem distinção, sim, o cuidado com a natureza, o cuidado com a criação, a responsabilidade com a criação é um valor fundamental.
por exemplo, no caso dos nós cristãos, quando a gente lê lá no Gênesis todo o relato da criação, chega lá no Gênesis, até o Gênesis 1:25, é Deus mostrando como ele cria a terra, organiza essa rocha, e pensa assim, pensa no seguinte, uma rocha de 12 mil quilômetros de diâmetro que gira a 1.700 quilômetros por hora em torno de si mesma e gira em torno do Sol a 107 mil quilômetros por hora. E em cima dessa bolinha, girando desesperadamente, Deus começa a organizar, separa as águas e cria os vegetais e coloca os animais. E chega lá no 1:26, ele olha, está tudo muito bom, agora eu posso criar a minha imagem e semelhança e coloco o ser humano no mundo. E aí no 1:26, 27 e 28, a Bíblia fala que Deus fala, olha, aproveitem de tudo isso. Eu fiz isso para vocês desfrutarem. Multipliquem, cresçam, aproveite de toda essa beleza. Mas é lá no 2:15 que ele estabelece qual é o modelo espiritual, o princípio ético espiritual, a referência moral de como nós deveríamos nos comportar na terra. Quando ele diz que ele nos colocou no jardim para cultivar e guardar. E a ideia de cultivar e guardar a gente pode traduzir para a ideia de desenvolver e preservar. Porque Deus deu para a gente a capacidade de criar. Seria impossível o ser humano represar essa capacidade inventiva, criativa e não criar tudo que a gente criou. Se você for para qualquer cultura, você vai para as comunidades indígenas, o que eles criaram, o que essas pessoas criaram de tecnologias, de soluções. Não sei se você sabe, mas os povos indígenas da Amazônia são os povos que mais domesticaram espécies em toda a história da humanidade. Caramba, essa eu não sabia. Eles domesticaram mais de 100 espécies. E a domesticação de espécies foi o evento da história da humanidade que permitiu com que a humanidade pudesse se estabelecer nos lugares, porque ela não precisava mais sair migrando, porque ela coletava, ela podia cultivar, ela podia criar, e os povos indígenas fizeram isso. E aí você vai para a Revolução Industrial, para tudo isso, a gente inventou avião, inventou tanta coisa. Então, Deus falou, Gênesis 2:15, cultivem, dê vazão a essa capacidade inventiva, criativa, mas guardem. Então ele diz, conserva a água que eu dei, conserva o solo que eu dei, conserva a floresta que eu dei, conserva o ar, conserva as fontes. E como Deus deu esses 2 mandamentos para nós podemos escolher obedecer ou não obedecer. E nós, como civilização humana, a gente decidiu obedecer em parte. Nós obedecemos o desenvolver, mas não obedecemos o guardar, o preservar. Então a gente tem hoje todo esse progresso gigantesco, aviões imensos viajando para lá e para cá, todas essas tecnologias, mas a gente está convivendo com um monte de rio poluído, um monte de fonte que secou, a gente está convivendo com esse nível de desmatamento. A Mata Atlântica, por exemplo, nós perdemos 93% da Mata Atlântica. Uau. A Amazônia, a gente já perdeu 21% da Amazônia, já perdemos 50% do Cerrado. E tem trechos enormes dos oceanos cheios de plástico. A gente já tem áreas desérticas. Então, nós estamos desenvolvendo por um lado e destruindo do outro, né? Como disse o Ayrton hoje, comendo a terra, né? Então, entender que é mandamento de Deus, princípio de Deus, desejo de Deus para que a gente viva conjugando as 2 coisas, promovendo o desenvolvimento, mas fazendo isso conservando, porque a gente pode produzir alimento e a gente pode fazer isso de uma maneira mais cuidadosa, em que não lance tanto agrotóxico nas águas, ou que não passe um avião jogando herbicida e caia herbicida na água que contamina, cai na cabeça das pessoas e causa doença. E envenena o alimento que a gente vai comer. Tem muitas formas de fazer. Então, a iniciativa interreligiosa ela trabalha com essa ideia de ajudar as lideranças religiosas e que isso possa ser compartilhado com as comunidades sobre a importância que é a gente se reconectar com o mandato cultural original de Deus e fazer uso da ciência que está disponível. Mas não só da ciência tradicional, da ciência clássica, mas da ciência dos povos tradicionais.
Porque... Carlos, me ocorreu uma coisa agora. Você citou Gênesis, mas a iniciativa é interreligiosa. Isso. Para quem não tem o Gênesis, Isso. qual que é o discurso usado? Não. A ideia básica é o seguinte, o Gênesis 2.15 é um princípio presente nas 3 grandes tradições monoteístas do mundo. Judaísmo, islamismo e está no cristianismo. Mas nas outras tradições religiosas, você também tem, todas elas têm princípio. Por exemplo, nas religiões de matriz africana, as divindades são elementos da natureza. Da natureza, sim. Né? Se você vai por qualquer outra tradição religiosa, você vai encontrar essa referência. Mas, e tem um ponto muito importante que você chama a atenção na pergunta, que é esse tema não entrou como um tema relevante no passado, porque nós não tínhamos a noção de limite que a gente tem hoje. A humanidade, quando nós nos estabelecemos na Terra, nós achávamos que o mundo era grande demais, tem água demais, tem floresta demais, isso nunca vai acabar. E de repente a gente começou a desenvolver e tal. E um detalhe, durante milhões de anos, toda a matéria orgânica que foi sendo acumulada, as árvores que iam morrendo, os animais que iam morrendo, isso tudo começou ia soterrando e virou petróleo. E foi para os lugares mais profundos da Terra e profundos do mar. E a gente descobriu que dá para pegar esse... Começamos a pegar e queimar. E queimar. E essa fumaça toda que produziu a energia para a gente fazer a Revolução Industrial, para fazer todo esse crescimento que a gente tem no mundo, toda essa fumaça ficou acumulada na atmosfera e começou a esquentar o planeta. Então agora a gente está vivendo um clima completamente desregrado, né, o que a gente viu no Rio Grande do Sul, a gente está vendo agora todo esse aquecimento, os furacões, né, os eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e mais graves, e agora a gente está começando a despertar o seguinte: tem que mudar a maneira de lidar com o planeta, nós temos que mudar porque senão não vai ter futuro. E esse despertamento é um despertamento recente e que a gente precisa fazer esse diálogo com as pessoas de uma maneira muito amorosa, porque não adianta você culpabilizar, vilanizar, satanizar as pessoas e torná-las resistentes à mudança. E tem setores econômicos, obviamente, que se beneficiam desse modelo e que não querem mudar. Mas nós não temos que dialogar com as pessoas, porque as pessoas elas estão sofrendo os efeitos. Olha, eu tenho uma questão na minha área comunicação, como transmitir esse tipo de preocupação, de ação em cima de algo que está acontecendo num período em que as pessoas acreditam, são tantas notícias falsas que as pessoas acabam confundindo um pouquinho. Hoje, por exemplo, eu recebi uma entrevista, um vídeo curto, não estava legendado, aí eu não postei. Se você tiver o vídeo legendado, me manda que eu posto. De uma senhora lá nos Estados Unidos dizendo que o Joe Biden estava piorando o furacão para poder prejudicar a eleição do Trump, mas assim, coisas do gênero. Não é stand-up, é uma entrevista lá. E aí, a hora que você apresenta alguns dados, a gente não corre o risco de de ficar com um discurso perdido? Isso é absolutamente verdadeiro. Nós, para as pessoas que não são especialistas no tema, está cada vez mais difícil separar joio e trigo, porque há uma estratégia, há investimento financeiro pesado para confundir as pessoas, para desmoralizar a ciência e para gerar teorias conspiratórias de maneira que a gente não mude, mantenha tudo como está, porque tem muita gente ganhando dinheiro, tem grandes grupos ganhando muito dinheiro e muita gente pagando a conta com a sua saúde, com a perda de perspectivas de vida, porque tem grupos que não querem mudar o jogo. Mas aí vem o seguinte, nós dentro da nossa limitação, das nossas dificuldades, a gente começou o nosso trabalho no Brasil, nessa segunda fase, dialogando diretamente com isso. O ponto é o seguinte: como é que esse religioso, que a missão fundamental, eu acho que todos os líderes religiosos, a missão fundamental é cuidado, né?
cuida, trata, ajuda a resgatar as pessoas, ajuda a reconstruir relacionamentos, a mudar a sua perspectiva da sua conexão com Deus, com o próximo. Está tudo girando em torno do cuidar. Então, cuidar do ambiente onde as pessoas estão é um elemento absolutamente integrado com tudo isso. Mas, como é que esse líder que está escutando um monte de informação equivocada, dizendo que não está tendo aquecimento do planeta. Na verdade, o planeta está esfriando. Não tem desmatamento de floresta. Quem está derrubando as florestas são os indígenas. Né? Não, quando o INPE ele solta uma informação mostrando as queimadas do Brasil, eu falo, não, essa informação aqui é falsa, esse pessoal está a serviço de impedir, atrapalhar o país. Fica muito difícil para as pessoas. A culpa é da Marina Silva, porque olha, agora que ela está lá, por isso que está tendo... Então, como é que essas pessoas vão separar isso? Então, nós pensamos o seguinte, vamos oferecer oportunidades para que as lideranças religiosas, independente da religião, independente do grupo, independente da preferência política religiosa, não importa em quem votou, deixou de votar, a gente precisa oferecer para essas pessoas a oportunidade de estar dentro de instituições científicas, enquanto aqui fora o debate está baseado em opinião, e a opinião todas têm o mesmo peso e valor, né? Você viu na pandemia, você tinha um monte de especialistas do mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde, dando um monte de orientação, e tinha gente que ia lá, escrevia um Twitter dizendo, é mentira, tem que tomar remédio para matar a lombriga, que isso que vai matar o corpo. Um monte de coisa. Então, a gente pensou, como é que essa pessoa ela pode entender esse tema em profundidade? Pensamos, bom, vamos convidar essas pessoas para ir dialogar com cientistas. Então a gente criou uma imersão científica em que a gente convida os líderes religiosos para estar dentro de 2 instituições, sem intermediário, para ele conversar e ver o que está acontecendo de verdade, tirar suas dúvidas. E são 2 instituições super importantes. A primeira é o CEMADEM. É um órgão que agora está um pouco mais famoso, mas ainda é pouco conhecido. Chama Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastre Natural. Esse centro, eles têm um time de especialistas do mais alto nível, com o nível de tecnologia que você puder imaginar, de mais moderno, vigiando o Brasil, mais de quase 1.200 municípios do Brasil, 24 horas por dia, durante 365 dias por ano, olhando, vendo com informações da chuva, dos raios, do que está acontecendo no solo, vento, e ele para emitir um alerta de que vai acontecer um desastre, para o sistema de defesa civil atuar. Caramba! Mas para eles fazerem esse trabalho, eles usam o que tem de mais moderno na tecnologia. Esse centro é o segundo centro mais importante em prevenção de desastres que tem no mundo. No Brasil, em São José dos Campos. Então a gente falou, esses líderes precisam ir lá, sentar com essas pessoas e ver o trabalho que eles fazem para proteger as pessoas, mas ver por que isso está acontecendo. E aí discutir com as pessoas o que está acontecendo com o clima da Terra. Por que está mudando desse jeito? Como que o Brasil está contribuindo? Por exemplo, a maioria dos outros países, eles estão ajudando a aumentar o aquecimento do planeta porque estão queimando combustível fóssil, petróleo, carvão e gás. Nós estamos, a nossa principal contribuição, 70% dos gases que a gente lança que está esquentando, é derrubar e queimar a floresta. Que quando tu derruba e queima a floresta, não só se aquece, você polui o ar, vai danificar a saúde das pessoas, mas a gente perde a fábrica de água. Cada árvore na Amazônia, ela pega do solo e lança na atmosfera de 300 a 400 litros de água por dia. Por dia? Por dia. Você imagina o seguinte, de onde vem a chuva que cai aqui? De onde vem? A água principal vem do oceano. O oceano esquenta, os ventos sopram, trazem essa massa para cá, então cai água aqui, mas o grosso da água que cai no Brasil, ele vem do Atlântico, que é soprado, e essa água, toda essa massa, ela vai para cima da Amazônia e despeja lá. Ali você tem de 2.000, tem lugares que tem até 3.000 milímetros de chuva por ano. Não sei se... Sabe o que é 3.000 milímetros de chuva? 1 milímetro é 1 metro quadrado que você derrama 1 litro. Ele vai dar uma altura de 1 milímetro. Então, 3.000 milímetros de chuva, de água, em 1 metro quadrado. Caramba! Uma coluna em cada metro quadrado, e estamos falando de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então imagina essa quantidade de água. Ela cai ali
e penetra no solo. E essa água, para ela não ir para uma grande parte dela vai para o lençol freático, mas outra parte é recuperada. E quem faz esse trabalho de lá embaixo puxar essa água? As árvores. E a gente perdeu 21% da Amazônia. 21% do território da Amazônia todo. E aí, aí você pensa o seguinte, você pega essa árvore que tem 10, 15, 20, 30 metros de raiz no solo, puxando essa água e evaporando ela no solo, no céu, na atmosfera, os ventos batem, chegam e vão empurrando essa massa e chega lá no Acre, que é onde o vento faz a curva, literalmente, porque bate na Cordilheira dos Andes e desce para o centro-oeste, para o sul, sudeste do Brasil, carregando a chuva. Toda vez que a gente vê previsão do tempo, eles falam a zona de convergência intertropical, você vê aquela massa fazendo aquela curva e descendo. É esse movimento. Agora, cada árvore que cai na Amazônia são 400 litros de água a menos que não foi para o ar. Então, nós... quando as pessoas estão lá no INPE, ele tem essa oportunidade de entender que o desastre que acontece aqui está ligado com o que está acontecendo lá na floresta. Isso no CEMADEM. No outro dia a gente vai para o INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, a nossa NASA. E a nossa NASA tem 5 satélites em operação em volta da Terra. E ela fabrica o seu próprio satélite. E a maioria das pessoas não sabe, não tiveram oportunidade de ver isso. Então a gente convida os líderes religiosos para ir lá. Eles vão dentro do INPE, passam um dia inteiro lá, veem a fabricação do satélite, veem os 5 satélites que nós temos em volta da Terra e orbitando, vê como é que eles produzem as informações, e eles produzem basicamente 2 tipos de informações. Informação para o clima, previsão do tempo, o que vai acontecer com os desastres e tudo mais, os alertas, e informações sobre o que está acontecendo no território. As queimadas, o desmatamento, a perda de água, o secamento dos rios, dos nossos mananciais. Então, quando as pessoas veem isso, elas têm aquele choque de realidade do tipo, olha, mudança climática e todos esses problemas não é lá para 2050, é hoje. E nós estamos enfrentando, isso quem disse não foi nenhuma ONG, nem nenhum cientista, foi a Confederação Nacional dos Municípios. Eles fizeram um levantamento, eles pegaram de 2003 a 2018, somaram todos os decretos de calamidade pública e situação de emergência no país, e eles chegaram à conclusão que a média de decretos no país são 2.000 decretos editados por ano por problema de calamidade climática. Agora, Carlos, eu estou aqui imaginando como que funciona. Obviamente, não é um número grande de pastores, de líderes que vão conhecer isso. Não é uma população pequena, ainda que a gente tenha internet, enfim, as comunidades para o pastor disseminar tudo isso. Eu fico com a impressão assim que é muita desinformação. Isso. Na verdade, eu estou angustiado com todos os dados. É muito importante saber o seguinte, a gente tem um conjunto de organizações na sociedade civil brasileira extraordinários. Nós temos uma quantidade enorme de organizações científicas, de organizações ambientais extremamente sérias, competentes, respeitadas no mundo inteiro, que fazem um trabalho incrível. A gente tem muitos jornalistas, muitas pessoas engajadas, divulgando informações corretas e tal. A massa de informação está aí. O que falta... igual na Bíblia fala, né? Se você não tiver fome de ler, você não vai ler. Se não tiver sede, você não vai beber. As informações estão aí. É abrumadora a quantidade de informação, de evidências que existe. Mas o que está faltando é despertar nas pessoas essa questão de que a gente está vivendo uma crise, a gente precisa atuar, porque senão a gente não vai ter condição de ter futuro. Então, a opção de trabalhar com as lideranças religiosas é porque a gente sabe que o nível de influência dos líderes religiosos é gigantesco. A capilaridade das igrejas são muito grandes. Então, a partir do momento que você tem um líder que entendeu esse assunto, que se descolou dessa visão, ou negacionista, que são poucos. Na verdade, se a gente olhar o conjunto dos líderes religiosos no Brasil sobre o tema ambiental, a gente pode dividir eles em 3 categorias. Os que entenderam que o assunto é importante e estão trabalhando, tentando fazer a sua contribuição, esses são uns, sei lá, eu chutaria aqui, um grupo pequeno. Tem um outro grupo que
é totalmente contra, acha que isso não tem importância nenhuma. É um grupo menor ainda, mas o grosso, em torno de uns 80%, são líderes que estão no campo da inação, indiferença, não entenderam que esse assunto é urgente, é importante e tal. E à medida que cada um desses que começam a entender que esse assunto é importante, o poder de multiplicação dele é muito grande, porque não só ele pode compartilhar essa informação, esse conhecimento com as pessoas, como as informações que já existem faz mais sentido para ele, ele tem condição de utilizar, e ele também passa a ser uma pessoa que passa a não estar mais vulnerável a difundir a mentira, a difundir a desinformação, porque as pessoas eles entendem que isso daqui é uma missão bíblica, é uma missão humanitária, e isso aqui diz respeito à vida de todos nós, não é um segmento ou outro, né? Então, por exemplo, a gente tem visto que nesses 2 anos a gente conseguiu trabalhar com 300 líderes. 300. Toda a diversidade, de Assembleia de Deus a lideranças indígenas, religiosas, várias tradições religiosas, bispos católicos, e 100% das pessoas voltaram. E eu sempre penso o seguinte, Jesus disse que diante da verdade, a verdade nos liberta, né? Mas você tem que tomar uma decisão, né, diante da verdade. Se você vai seguir a rota da responsabilidade ou do cinismo, né? Eu sei que é verdade, mas eu vou fazer de conta que não é. E a gente viu que 100% das pessoas, nesses 300 lideranças, foram para a rota da responsabilidade. Atuando do jeito que pode, dentro da dinâmica da sua igreja, da sua comunidade, mas entendendo que esse assunto é importante. Então, muito desse caldo de cultura que já está na sociedade, que está no debate global, que muita gente não dava a menor atenção, se conecta. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. Carlos, estou pensando ainda nos números que você passou. A gente vive numa época de infográficos. Assim, a gente precisa transformar a coisa. Só o número ele é frio. Eu fico imaginando, por exemplo, algumas animações sobre o que você falou. Uma árvore, quando faz esse tipo de conteúdo. Hoje tem tanta coisa ruim sendo viralizada. E esse tipo de conteúdo assim, é tão sério e que ele também precisa ser viralizado. Aí a minha pergunta, isso é um comentário assim, de alguém da comunicação, imaginando que as redes sociais possam também auxiliar nesse tipo de coisa. E a minha pergunta é, o que é reversível em termos de, você citou 21% Amazônia, citou Cerrados 50%? Quase 50%. Quase 50%. Mata Atlântica? 93%. 93%? Sim. O que é possível reverter? E tem uma história interessante, que só para aprofundar o seu desespero, que é o seguinte... Obrigado. Já pedindo perdão. Por que a gente perdeu 93% da Mata Atlântica? A Mata Atlântica está basicamente no litoral, e o processo de colonização e de ocupação do território brasileiro foi do litoral para o interior. Então, o que tinha aqui foi sendo derrubado, foi sendo extraído do pau-brasil, foi botando plantio de cana-de-açúcar, gado, criação de gado, café e tudo, e foi perdendo. E algumas áreas conseguiram ser mantidas porque tinham os abnegados que lutaram muito para isso, diplomatas, movimentos e tal, e conseguiram segurar grupos indígenas lutando e tal. Mas nós, como país, não sentimos muito um dos efeitos principais da perda, porque a chuva que era produzida na Mata Atlântica caía no Oceano Atlântico. Só que a chuva da Amazônia cai aqui. E se você pegar o mapa do mundo, pegar o globo terrestre e você olhar na latitude que nós temos aqui, o centro-oeste brasileiro, em qualquer continente são os desertos. Só não é deserto aqui, porque logo acima tem a Amazônia que irriga essa área. Então, perder aqui, a gente vai
desertificar essas áreas. Então, nós não temos essa memória civilizatória de que perdemos 93% da Amazônia e tivemos um problemão. Não, perdemos 93% da Amazônia e temos a maior parte da população concentrada ali, a economia e tal. Então todo mundo tem esse pensamento, né, e muitas pessoas, especialmente do setor privado e tal, de que não tem problema não, vai expandindo porque vai aumentar a riqueza, vai gerar isso. Engano. A ciência está provando e várias experiências no outro mundo. Então você pergunta, é reversível? O ponto é o seguinte, o aquecimento do planeta, né, toda a luta nossa é para que o aumento da temperatura do planeta não ultrapasse, fique em 1,5 graus, não ultrapasse 2 graus. Todos os cenários mostram que se ultrapassar de 2 graus, o que a gente está vendo, viu no Rio Grande do Sul, o furacão que está, os 3 furacões que começaram nas últimas semanas nos Estados Unidos, as secas que a gente está vivendo na Amazônia, isso vai ser fichinha, se o aumento da temperatura for além. Então, nós temos, como humanidade, como civilização, temos que urgentemente atuar para diminuir esse estrago. E o que a gente precisa fazer? Tem 2 coisas fundamentais. Tem que reduzir o consumo de petróleo. Não dá para continuar jogando a quantidade de fumaça que a gente está produzindo na atmosfera, porque já está provado que está esquentando demais. E a gente tem que parar de derrubar a floresta e queimar a floresta. Por quê? A floresta ela tem esse estoque todo de carbono que na hora que você queima vai para o ar e junto com o petróleo. Mas se a gente preserva ela, a floresta crescendo, restaurando, plantando outras áreas, ela puxa esse carbono que está no ar. Entendi. E ela puxa e transforma isso em galho, em folha, em raiz, e a gente pode transformar isso em outras coisas, outros bens. Então você sequestra de volta. Então uma das saídas é fazer um trabalho de restauração em larga escala no mundo. E quando você sai reflorestando o máximo possível de lugares, tem vários estudos científicos no Brasil mostrando que se nós fizermos isso, a gente vai gerar um monte de empregos, a gente vai bombar a economia, porque para você plantar árvores, você precisa de um monte de coisa. Você precisa de semente, você precisa de muda, você vai precisar de implementos, você vai precisar de mão de obra, você vai precisar de serviços especializados, você vai precisar de sistema de informações. Então, nós podemos ter um baita ganho econômico e social restaurando o ambiente que vai melhorar o ambiente para todos. Então, mas nós precisamos que as pessoas saibam disso, acreditem nisso, mude o termo de referência para os nossos governantes e líderes no parlamento, para que essas pessoas possam começar a apoiar essas propostas, porque elas já existem. Mas o que a gente tem hoje é um Congresso Nacional majoritariamente não entendendo isso, acreditando que tudo isso é uma conversa fiada, é uma conversa para estagnar o país, e o que eles estão fazendo lá é reduzindo o que a gente já tinha de leis e sistemas de proteção do meio ambiente. A gente está enfrentando uma onda de retrocesso muito grande. Então, como é que muda esse jogo? As pessoas precisam entender o que está acontecendo e precisam mudar o termo de referência. E ela vai mudar o termo de referência usando as suas redes sociais, comunicando, debatendo, falando nas igrejas, nas comunidades e usando o seu poder do voto e o seu poder de compra para dar... Por exemplo, quem gosta de carne, quem consome carne, tem um aplicativo que uma organização chamada Imaflora aqui do estado de São Paulo, eles criaram um aplicativo que você pega no celular, você baixa no celular, o nome não é muito comunicativo, chama Do Pasto ao Prato. Podia ter uma outra coisa melhor, né? Sei lá, carne saudável, alguma coisa bonita, né? Mas do pasto ao prato. Mas tudo bem, tá lá. E esse aplicativo, você pega ele e você vai comprar carne no supermercado, você pega lá aquele código que está lá do CIF ou tem outros, você digita isso no seu celular e ele vai mostrar ali se esta carne veio de um frigorífico que está desmatando ilegalmente, Caramba. que tem trabalho escravo ou que tem histórico de problema sanitário. A picanha aí do Ed
precisa ver como que passou aí. A picanha, você pode ter a picanha sustentável, né? Olha isso, picanha sustentável. Agora, você imagina um monte de gente fazendo isso, exercendo o seu direito de compra de maneira mais consciente. Esse termo de referência, o supermercado fala, isso aqui o povo não está comprando, eu vou ter que mudar de fornecedor, ou eu vou ter que dizer para esse pessoal, ou tu se enquadra, ou eu não compro mais de você. É um poder muito forte para fazer esse processo mudar para trás. O outro é, vamos eleger um deputado, um vereador, um senador, o que seja. Que compromisso o senhor tem com essa pauta? O senhor vai para lá e vai defender, nós precisamos que o senhor defenda isso. Não só hoje, não tem, de uma maneira mais geral, não tem esse pedido, essa exigência, como quando muitos deles vão para lá e eles embarcam na onda do pessoal que é contra essa visão, e começam a apoiar o retrocesso nas leis e não tem nenhuma punição. Não perde nada nas redes sociais, não fica queimado, não perde eleitor. Então é o melhor dos mundos, porque você está fazendo alguma coisa que não é boa e não é cobrado. Mas você olha as pesquisas de opinião e as pesquisas de opinião estão dizendo que a maioria da população quer isso. Então, tem uma amiga que ela diz que nós elegemos os representantes para nos representar e não para nos substituir. E o que muitos deles fazem é substituir, chegar lá e faz o que quer. Agora, se a gente aumenta esse grau de consciência, de cidadania, a gente tem que fazer com que esses caras saibam que eles estão lá para representar o interesse da população, o interesse da maioria, e não para chegar lá e... Você tem grupos que estão promovendo a destruição da lei ambiental, que eles têm enormes escritórios de assessoria jurídica, de lobby e tal, que ficam ali o tempo todo fazendo aquela pressão em cima dos parlamentares para votar contra determinadas leis. Então, se nós temos uma população que está entendendo a gravidade desse problema e sabendo que a sua vida, o seu futuro, a vida dos seus depende disso, a gente pode fazer essa mudança, mas não precisa fazer essa mudança pela via do ódio. E você tem, por exemplo, tem vários produtores que estão fazendo de uma maneira equivocada, mas muitos desses caras estão repetindo o que eles fizeram ao longo da vida, que eles aprenderam. E não sabem fazer coisa nova. Essas pessoas precisam de ajuda, precisam de orientação, precisam de apoio. Então, nós podemos mudar essa situação pela via do diálogo, do bem comum, aquilo que nos une, olhar e falar assim, gente, é o bem de todos nós que está em jogo, vamos melhorar essa situação, né? Então, eu pessoalmente acredito muito nisso e no nosso trabalho da iniciativa, a gente procura... Algum site para as pessoas pesquisarem mais sobre... Chama iribrasil.org. IRI Brasil é uma sigla do nome da iniciativa em inglês, porque essa iniciativa está também no Peru, na Colômbia, na República Democrática do Congo e na Indonésia. Então, tem essa confusão. Mas iribrasil.org, lá vocês vão encontrar, vão entender como é que a gente trabalha, mas vão encontrar. Agora, nós estamos fazendo uma campanha para ajudar a melhorar a saúde do povo brasileiro, especialmente a questão de respirar ar puro. Para respirar ar puro, a gente precisa reduzir queimadas e desmatamento. Então, e o acesso à água potável. Tem mais de 30 milhões de pessoas no Brasil que estão bebendo água contaminada todo dia. E na Amazônia, são quase 10 milhões de pessoas. Meu Deus. E nós podemos ajudar a mudar essa situação. Então, nós estamos fazendo uma campanha para que a gente difunda informações importantes. Então, as pessoas podem baixar no nosso site. Tem 72 guias diferentes para 7 religiões. Então, se você é um evangélico de Roraima, você pode entrar no site e baixar. Aqui eu quero baixar o guia do evangélico de Roraima, e lá você vai ter informações sobre a situação da queimada, do desmatamento, da poluição e da falta de água no seu estado. Mas tem também recomendações sobre o que você deve fazer para proteger a sua família nessa época da seca, da queimada e do calor intenso. E tem também as fontes de informação. Então, por exemplo, aonde é que estão as informações para você saber se vai ter um alerta de um desastre na sua cidade? Lá está o site, você pode entrar, e tem um conjunto de ações que a gente tem que demandar do poder público para proteger todo mundo.
Porque tem coisa que você pode fazer, que eu posso fazer, que a minha família, que a nossa igreja, mas tem coisas que estão no nível do Estado. Por exemplo, fortalecer uma defesa civil, uma brigada de combate a incêndio, isso aí é ação do Estado. A gente paga imposto para isso. Então, tem essa campanha que está lá, e tem outra coisa que é muito legal, eu lamento não ter trazido para mostrar, que tem um filtro de nanotecnologia desse tamanho, menor do que um palmo, que ele pega a água contaminada com vírus, com bactérias, com coliformes fecais, com a sujeira toda, com sedimentos. Você pega aquela água, você bota num balde, você passa num filtro e você tem acesso à água potável instantaneamente. Instantaneamente. Eu tenho aqui para a gente tem feito algumas demonstrações. E esse filtro, a pessoa pode limpar ele facilmente, a pessoa pode instalar e ele pode durar de 3 a 5 anos. Custa R$150. Então você imagina a quantidade de pessoas no Brasil que podem deixar de ficar tendo infecções constantes, diarreias, crianças que estão constantemente tendo essas doenças, comprometendo o seu desenvolvimento físico, seu desenvolvimento cognitivo, comprometendo o seu futuro, porque já começa o início da vida doente, enfraquecidos, que podem beber uma água saudável. Então nós estamos nessa campanha tentando mobilizar a solidariedade da população brasileira, das organizações religiosas, para que a gente possa, dentro das possibilidades de cada um, doar esses filtros para aqueles que não têm acesso à água potável. Então, no caso da Amazônia, a gente tem um monte de terra indígena que estão com problemas graves de seca, a gente tem vários ribeirinhos, vários agricultores e também pessoas nas cidades, nas comunidades mais carentes, e que, se elas recebem um filtro desse, imagina, você está aqui na igreja e sabe assim, olha, nós aqui ajudamos a 10 famílias lá a beber água limpa. No site como nós tem bebemos. como fazer esse tipo de doação, alguma coisa? Oi? No site tem Todas essas informações lá. Informações. Tem todas as informações. Olha, eu vou conferir no site, quero assim, te agradecer muitíssimo pelo desespero que você me provocou, porque assim, não dá para ficar confortável ouvindo tudo isso e assim, pensando em toda a comunicação, toda a rede, todos vocês que nos assistem, enfim, nós vamos ajudar aí vocês a divulgar isso. Super obrigado, parabéns pelo trabalho, que de alguma forma assim, a gente está voltando aí a um mandamento original de Deus que a gente está transgredindo e às vezes não tem consciência disso. Então, muitíssimo obrigado pelo seu tempinho aqui com a gente e pelo desespero que ele nos provocou, né? Não Agora, sou só eu que estou desesperado, né? Então, mas se você me permite, eu queria encerrar com a esperança, que é o que me motiva. Opa. O desespero é o princípio da realidade. É o que está, é a realidade que está aí e a gente tem que lidar com ela. Agora, o que nos move é a possibilidade da esperança. E no campo da esperança, nós temos muita coisa a nosso favor. Primeiro, a gente tem um monte de soluções. A ciência e o conhecimento dos povos tradicionais já tem solução para plantar, tem solução para produzir com mais cuidado, tem solução para a gente poder proteger as pessoas dos desastres climáticos, tem sistema de informação, tem muita coisa que está aí já disponível. Ao mesmo tempo, a gente tem uma população que é cuidadosa, amorosa, que tem o desejo de ajudar o próximo, que gosta, né? Essa solidariedade é uma coisa que é intrínseca, né, do nosso povo. Então, se a gente ativa e conecta todas essas ferramentas que estão disponíveis, as opções, esses conhecimentos, com esse desejo de ajudar e intervir, e a gente fazer o uso do poder que a gente tem para a gente poder influenciar os governantes, influenciar os nossos parlamentares, a gente pode mudar isso muito rápido. Não, quer dizer, a gente pode fazer a nossa parte, o problema é um problema global, mas se o Brasil ele sai do campo dos que estão produzindo o problema e estão lá do lado da solução, isso dá muito sentido para a nossa vida. Tem um pastor numa igrejinha lá do Acre que ele foi para esse processo de imersão e tal, e ele, lá na reunião, ele disse assim, eu descobri aqui que eu estou em pecado, quando acabou. Eu descobri aqui em pecado porque é o seguinte, eu sei que o cuidado da criação é uma obrigação nossa da igreja, mas eu descobri que eu não fazia nada. E embora o problema seja grande, eu vou fazer a minha parte. Voltou para o Acre, criou uma espécie de ministério ambiental dentro da igreja,
ele disse que tinha um monte de gente na igreja dele que se mexia com esse negócio, tinha biólogo, agrônomo, florestais e tal, juntou essas pessoas, criou esse núcleo, começou a fazer um trabalho e a igreja começou a crescer em número de jovens. Olha só. Por quê? Porque esse jovem, ele sabe dessa realidade, mas ele quer ver também a igreja fazendo a diferença nessa área. E se você se engaja nisso, você não fica no campo da lamentação, nem no grupo dos que estão parados, com medo. Você fala assim, eu estou com a mão no arado fazendo a minha parte. E isso produz esperança. Tá aí mais uma bela dica para você que é líder e que é uma forma criativa e aí maravilhosa de envolver os jovens da igreja. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!